você é Ivana de batismo, né? Seu nome é Ivana, mas você adotou essa questão da Amora, né? E eu acho legal a gente falar disso porque em alguns momentos a gente vai ver que esse nome Amora está passando por vários lugares diferentes, né? Até o final a gente vai perceber isso. Mas eu queria falar um pouquinho, assim, que você contasse um pouquinho a história sua de mentoria, né? Você faz mentoria, atende pessoas, né? Como é que é isso? Como é que isso começou? Isso começou bem no início. Eu falo que o meu primeiro atendimento foi uma mulher que entrou na minha loja, que alguém tinha me indicado que queria comprar um produto porque tinha acabado de se separar. E aí ela falou assim, me disseram que você vai salvar meu casamento. E a primeira sensação que eu tive eu não vou salvar teu casamento, eu vou salvar você. E isso era meu, assim, era da minha natureza. E aí eu entendi que ela estava num relacionamento onde o marido já tinha pedido o divórcio e ela queria comprar produtos. Me falaram da vela, me falaram disso, me falaram daquilo, e eu quero surpreender ele. Só que eu falei, eu preciso escutar essa mulher, porque eu não posso vender um produto para ela que, né, e aí de repente ela colocar ela numa situação vexatória. Sem entender exatamente pelo que ela tá passando. E aí essa escuta, né, eu falo, a gente precisa ser empático com as pessoas. Eu entendi, eu falei, mas me conta um pouquinho, né? Por que você quer surpreender? Não, porque ele pediu o divórcio, ele já saiu de casa. Opa! Né? É diferente, muda o cenário agora aqui. E ela me contando, então eu falei, e se a gente fizesse o contrário? Né? Se a gente de repente investisse em você. Eu perguntei se ela tinha o hábito de se masturbar, perguntei se ela. Né? Não tinha nada disso. Sem poder entrar em grande detalhe do que aconteceu no relacionamento. Mas ela trouxe ali uma situação ali de amante. Eu quero mostrar pra ele que não vai mostrar nada, porque com você ele é assim, com a amante ele é assado. E aí eu falei, vamos focar um pouquinho em você. E eu trouxe ela muito pra ela, assim. Peguei ela no colo mesmo e falei, vamos trazer você pra mim aqui, me conta. Aí eu lembro assim que eu quis mostrar o quanto ela era bonita, o quanto ela tinha que se conhecer pra ela poder realmente surpreender alguém, de fato. E ela foi aos poucos caindo, assim, né? Caindo no bom sentido, né? No que eu tava contando ali pra ela. E aí eu falei, que tal se a gente fizesse um book fotográfico pra você se olhar? Porque ela era uma mulher muito bonita. E ao invés da gente dar porque tinha uma parceira que tirava foto na época ali, ela tava começando e eu queria ajudar ela. Aqueles books sensuais. Eu queria muito ajudar ela também a entrar ali nesse mercado ali com as minhas amoras. Eu falei, e eu comecei a indicar ela, assim. E aí eu falei, ao invés de você presentear, né, o parceiro, você olha pra você e toda manhã eu quero que você olhe pra essas fotos. E comecei assim. Um reforço de autoestima. Dela. E aí eu lembro que ela pegou e as fotos ficaram lindas. E ela chegou e a gente colocou numa caixa bem bonita de presente, com laço. E era pra fazer aquilo realmente, né? E eu lembro que eu coloquei vibrador líquido, que é filtro solar, a gente brinca, né? Eu tive que falar pra ela que eu tava ali naquele lugar por causa de um vibrador líquido. Então que ela tinha que experimentar, pra ela conhecer o corpo dela. E essa história toda. E aí, quando ela recebeu as fotos, ao invés de ela fazer o que eu tinha falado, ela pegou e deu pro ex-marido que tava ali naquele processo que aparecia em casa, não aparecia. E aí ela me ligou chorando, ligado assim mesmo, né, que hoje em dia só manda mensagem, mas ela ligou pra mim chorando, dizendo que agora que a gente se separou, se eu tinha virado prostituta. Eu lembro até hoje que eu fiquei muito mal, eu falei assim, eu pedi pra você fazer isso? Aí ela falou assim, não, mas eu falei, eu pedi pra você fazer isso? Eu lembro que eu repeti 3 vezes. Aí eu entendi, puta, meu reforço é esse, né? Eu não sou psicóloga. Mas eu fiquei muito mal, porque eu falei assim, gente, eu preciso fazer psicologia, porque eu não tô dando conta dessas mulheres. Eu fiz uma coisa que eu entendi que se ela fizesse ia dar muito certo pra ela, e ela fez o contrário. Então como é que essa mulher vai me escutar e me respeitar? E aí que eu entendi a necessidade de me especializar na área, que foi essas especializações que eu fiz, que eu te contei no comecinho ali. E aí, eu fui entendendo, né, que eu precisava ter essa escuta sim, mas eu precisava ter know-how para poder falar. E quando eu falei para vocês aqui que todas as especializações que eu fiz me trouxeram diploma, mas não me trouxeram, né, ali o sucesso, que é o que eu vivo diariamente com cada história, é de fato isso mesmo. Então eles me trouxeram a credibilidade para dizer assim, olha, o conteúdo, ela é mentora, ela é educadora sexual, então eu posso contar minha história para ela, minhas dores para ela. Mas nesse dia a dia, né, que eu fui testando várias técnicas que aconteceram comigo, né, coisas que aconteceram já comigo, enfim.
e que eu fui trazendo no personalizado para cada pessoa. Então esse olhar, eu brinco, às vezes eu começo a falar e começo a me arrepiar, eu falo, é esse caminho. É esse aí. Então é muito feeling, é muito feeling. Assim como as palestras também, eu trabalho com muito feeling. E eu falo que eu sou muito grata porque de fato eu consigo sentir. E lógico, eu tenho a teoria, eu tenho a técnica, mas é muito o que a pessoa está passando e eu tento envolver. Esse lado intuitivo é importante, né? Não então é eu só falo técnica. Que a minha mentoria não é um processo psicoterapêutico, né? Naquele formato psicoterapêutico. Eu entendo a dor da pessoa, né? Então a pessoa me liga, como que funciona a tua mentoria? Eu quero fazer uma mentoria com você. Me falaram que fizeram uma mentoria com você, eu quero fazer também. Meu relacionamento tá assim, tá assado, eu tô assim, tô assada. E aí como que é? Eu escuto essa mulher, ou um homem, ou um casal, em torno de uns 15 minutos, e aí eu visualizo esse cenário, né? Então, eu falo sempre, tem a tua versão, tem a da tua parceira, e a gente tenta achar a ideal naquele momento. A verdadeira, a ideal. E aí eu escuto, e aí eu monto, mas eu monto em blocos, assim, né? Então, você me trouxe uma queixa, eu imagino que em 6 encontros ou 4 encontros eu consigo resolver, ou pelo menos fazer você visualizar o teu problema. E aí eu sinalizo, é muito visual, assim, eu falo pra ela, no primeiro encontro a gente vai falar sobre isso, sobre crença, sobre quebra de tabu, no segundo encontro a gente vai trabalhar esse assunto, e eu faço ela visualizar esse quebra-cabeça de como tá a vida dela e pra onde eu vou levar ela. É um processo de autoconhecimento, né? Você ajuda na questão basicamente é isso. Depois a gente vai evoluindo, né? Eu tô num processo que eu tô mentorando um rapaz que ele se separou, e a gente tá saindo do processo de autoconhecimento, e ele falou assim, agora você pode me transformar num monstrinho. Eu falei, isso que você quer? Tem certeza disso? E aí eu trago técnicas, lógico, de como seduzir uma pessoa, uma mulher, né? De técnicas de comunicação, verbal, não verbal. Então são inúmeras técnicas que a gente usa pra... Legal assim, você atende tanto homens, quanto mulheres, quanto casais. Geralmente tem muita diferença de um homem para mulher no atendimento? Como é que é? Não tem, assim, grandes diferenças, né? Cada um fala assim, o homem ele é muito mais prático, né? A mulher a gente leva mais um tempo ali pra fazer ela entender algumas coisas, a mulher tem muito mais tabu, né? Vamos pensar na história, né? Eu sou mãe de 2 meninos, a gente tem mãe de menina fala, que bonitinho, tá com o pezinho duro. Isso é cultural, né? Tá namorando, a gente incentiva os meninos. A menina não, fecha a perna, fala baixo, isso não é coisa de menina, isso é feio. Desde pequeno ouvindo isso. Desde pequena. Então, tem a questão religiosa, a questão cultural, e a mulher é mais um pouquinho demorado, ter um cuidado um pouquinho maior. Não que alguns homens não tenham também, mas geralmente é assim, basicamente é isso, né? Esse cuidado de criação mesmo. Mas eu imagino que os assuntos, as demandas sejam diferentes, né? O homem pensa sexo de uma maneira, a mulher pensa sexo de outra maneira. A mulher quando me procura, ela me procura muito assim, porque ela já tá com o relacionamento muito desgastado. Vem a questão hormonal, de libido, de desejo, de não saber se tá apaixonada ainda, de caiu na rotina, do parceiro que não ajuda. Então, essa reclamação ela é muito frequente. Recorrente. E o parceiro é aquela mulher que não quer transar, aquela mulher que não sei o quê. Quer dizer, no final das contas tem que se encontrar. São dois lados do mesmo problema. Da mesma moeda. E o que eu costumo explicar tanto para homens e para as mulheres, e para os homens tem feito muita diferença, Montano, é uma questão muito simples, que é a diferença de resposta sexual masculina e feminina. Sim. E é muito interessante que quando eu começo a contar para os homens, eles me olham com uma cara assim... Nossa, tipo, mudou minha vida essa informação. As mulheres, elas já conseguem entender mais, porque elas estão acostumadas, né? É preliminar, a gente demora mais pra conseguir mesmo chegar lá, pra lubrificar. Hoje em dia, graças a Deus, tem um mercado incrível, né? Que ajuda a gente também. É verdade. De tantos produtos aí que a gente vai falar aí no decorrer. Espero poder voltar aqui e falar de produto também. Vamos. E aí, quando eu explico que pra uma mulher ficar lubrificada, excitada, ela precisa de 200 ml na região da vulva, e que o homem só precisa de 10... Independente do tamanho da mixaria... Cai pra trás. O cara fica... E os caras ficam tudo cheio, né? Mas as mulheres, elas falam assim, meu Deus, que injusto. Calma, não é injusto, que eu vou te explicar por quê. E aí, o que acontece? Explicando um pouquinho da diferença da resposta sexual para quem tá nos assistindo. Se a mulher precisa de 200 ml de sangue, isso vai ali aproximadamente uns 15, 20 minutos para começar, né, ter irrigação sanguínea ali na região da vulva, clitóris, grandes lábios, pequenos lábios, na região interna. É uma resposta fisiológica que leva um tempo. Já o homem, ele olha, ele deseja e ele excita. Então, por que eu gosto tanto do vibrador líquido? Que foi o produto que me trouxe até aqui. Porque se você tem um produto como esse que estimula a tua irrigação sanguínea, a tua circulação sanguínea, por que eu vou esperar 15 minutos
Se em 1 minuto eu posso você pode dar uma acelerada. Posso estar pronta. É um recurso. É um recurso. E aí os homens, eu falo, se o homem ficar esperando 15 minutos, aí na hora... E aí é uma outra queixa que eu recebo lá na mentoria. Na hora que começa o sexo pega pra acabar, o sexo propriamente dito, eu falo, daí ele dá 2 pedaladas, arrebenta a correia. E aí vem a reclamação. Porque ele tá num outro momento, ele tá hiperestimulado, né? Exatamente. Ele já tá naquele ponto do... E aí vem a queixa, porque meu marido não pensa em mim, porque ele tem ejaculação precoce, porque ele só pensa nele, porque ele não faz... Vem toda aquela reclamação. E o homem vem, né? Porque demora muito, porque ela tem dificuldade de chegar lá. Aí quando você explica pra ele que ela não tem dificuldade, ela só, fisiologicamente falando, ela demora um pouquinho mais porque ela precisa de mais sangue, respeita que ela precisa de mais sangue, até porque depois que você entender que ela precisa de mais sangue, e detalhe, que ela é multiorgástica, você vai me agradecer por ter essa informação. Então, o que vai acontecer? A mulher demora um pouquinho mais, o homem ali em torno do minuto. Quando você diminui essa resposta sexual com produto erótico, por exemplo, e aí vocês conseguem curtir ali a montanha-russa de prazer, e na hora que o pênis ejacula e cai, e a mulher tem um disparo de orgasmo, e aí você fala assim, ai, que delícia! E a gente fala, né, vem uma substância chamada noradrenalina, que só fala pra você dizer, ai, que gostoso, eu te amo. Fala isso pra nutrir o relacionamento de vocês. Mas aí olha pro teu parceiro agora e fala, ai, quero mais um pouquinho. Porque é nesse momento que a circulação sanguínea da mulher tá ali fervilhando, e aí ela tá pedindo orgasmos múltiplos. Se você perguntar pra mulher, quando você termina a relação sexual, que o teu parceiro ejacula, e o pênis cai, só vai levantar no outro dia, e você tá ali, ó, ali. E agora, né? Ainda tem mais. Eu tenho mais. A maioria das mulheres não quer falar que quer mais. Por quê? Porque não sabe que pode mais. E os homens também muitas vezes não sabem que pode mais. Então, quando traz essa informação da diferença de resposta sexual, homens e mulheres são beneficiados. Porque aí você entra naquela, então eu sei que ela pode mais, então vou aproveitar, eu sei que a gente pode diminuir a resposta sexual, ou não, ou vou me manter, vou curtir essa preliminar, e aí vou curtir ali o nosso ato sexual, para que depois que eu terminar, os dois terminaram, mas a mulher pode mais e o parceiro consegue proporcionar mais prazer. Entender também que às vezes, muitas vezes, né, sexo não é só penetração. Não é só penetração. Né? E trabalhar com essa parte né, do sensorial é muito interessante também no nosso mercado. É uma das partes que eu mais gosto, né, inclusive da minha palestra, é o ponto alto da minha palestra, é quando trabalha com os 5 sentidos. E aí, o que acontece, né, para finalizar a história da mentoria? As queixas, elas são opostas, né? Os opostos se atraem ali, são parecidas, mas o homem entender que essa mulher não tem... o homem não, os dois, né? Tanto o homem quanto a mulher entender que não existe um problema. Existe falta de informação. E aí, quando você tem o conhecimento, o que eu faço com esse conhecimento agora? Porque se você der um Google agora, você acha... Né, você pesquisa lá o que você quer, vai ter... Mas o que eu faço? Informação hoje todo mundo tem, né? Mas o que eu faço com essa informação? E qual é realmente a informação de qualidade? De qualidade. Né? Quais são os produtos de qualidade, então, que eu incluo na minha relação? É esse o diferencial. E aí, o que acontece? Quando o casal me procura, ou às vezes, né, eu falo assim, primeiro eu recebo um, depois eu recebo outro, e depois a gente junta o casal. Porque, como eu falei, tem muitas coisas também que o homem ou a mulher não vai falar pro parceiro, que são perguntas que a gente faz de protocolo da anamnese, né, perguntas-chave pra gente entender coisas mais profundas ali da pessoa mesmo, não do relacionamento, e que as pessoas às vezes não param pra pensar e que jamais imaginariam falando aquilo muitas vezes pro seu parceiro. E entender que isso é algo natural, que é algo simples e que eu posso dizer, geralmente eu já falo de cara, isso não tem um problema. Né? Você tem uma situação que a gente vai fazer você entender por que você passa por ela, quando é que começou e por que começou. Então esses 15 minutos que eu dou de conversa antes de fazer esse quebra-cabeça, justamente para ela entender que ela tem que chegar leve nesse processo. Sim. Não é eu falo assim, não é um processo terapêutico. E carregando um peso já é complicado. Não dá para carregar. Tem que se desarmar, né, dessas questões todas. Né? E é muito bonito, eu falo que esse desabrochar é muito bonito. Eu tenho muita parceria com médicos, eu fui muito abençoada nesse sentido também. Depois que eu comecei a dar mentoria, fazer palestra, vieram muitos médicos que sabiam, né? Às vezes você atende uma mulher, um homem, e aí ela acaba indo no médico, até por recomendações minhas, assim, né? Procurar primeiro o médico para depois entender como é que faz essa questão psicológica funcionar. Porque a gente é lá 90% fator psicológico, 10% fisiológico. Fisiológico, exatamente. E a gente discute muito isso com nossos colegas ali da área da saúde. Então, eles vieram muito atrás dessas parcerias
e entender que essa mulher, de fato, ela não tem um problema, ela tá passando por uma fase, muitas vezes, às vezes, hormonal. Esse homem, às vezes, tá passando por uma fase de estresse no trabalho, ansiedade. Então, aquela ansiedade de ficar esperando essa mulher que não tem lubrificação, né? E aí, na hora que encosta, já termina o serviço. Então, entender que tem que simplificar tudo isso. E poder aproximar o casal é, de fato, o ponto alto da mentoria. É óbvio que faço também mentoria para quem acabou de se separar, que tá vivendo luto, para quem, às vezes, tá só melhorar a autoestima, mas no final da novela todo mundo quer alguém para ser feliz. E a gente tá aí justamente para fazer isso nesse desenho da mentoria, para fazer as pessoas serem felizes. Antes de encerrar esse assunto da mentoria, eu tenho percebido, assim, quando eu converso com os lojistas, que eles têm colocado que tem aparecido muita cliente, muitas mulheres que terminaram um primeiro relacionamento, que esse relacionamento às vezes foi frio ou foi até mesmo abusivo, e de repente elas, nesse final desse relacionamento, parece que o mundo se abre para elas, né? Aí elas entram dentro de um sex shop, descobrem o orgasmo pela primeira vez, percebem que pode ter prazer. Tô arrepiada. É uma coisa que a gente ouve muito. Eu ouço muito dos clientes falando isso. Nossa, mulheres... eu acho que a gente está passando assim, por um processo geracional de mulheres de 40, 50 anos que se permitiram sair desse relacionamento abusivo, né? E foram buscar... se autoconhecer e tudo mais. Você deve ter muita cliente assim, né? Tem, e é muito lindo, né? Eu lembro da primeira situação que eu atendi nesse formato, que foi uma mulher que estava casada há 30 anos, e ela chegou para mim e falou que tinha, né, recém se separado, e que ela nunca teve um orgasmo. E ela não falou, não tenho dúvida, ela chegou, eu nunca tive um orgasmo. E aí, essa foi uma pessoa que teve que ir pra mentoria, né? E foi muito legal poder acompanhar esse processo desse despertar mesmo. Eu tava falando com relação a essa equipe médica que trabalha em parceria comigo, gineco, psiquiatra, os fisioterapeutas pélvicos, que é muito importante a gente falar desse profissional que ajuda demais a gente. Sim, verdade. E aí, quando eu lembro assim que eu fiquei imaginando assim, com relação à mentoria, o que um psiquiatra, né, faz? Ele vai auxiliar ali, vai encaminhar para psicoterapia, mas muitas vezes a pessoa, dependendo do estágio que ela tá ali, né, às vezes passou por um relacionamento abusivo, ela entra para medicação. Sim. Né? Então não tem muito, assim, não é nem falar mal a respeito, às vezes precisa. Né? E aí eu penso, né, no quanto as mulheres se aprisionaram, e às vezes até se aprisionam com relação à medicação, porque não tem muitas vezes essa informação e chegaram ao ponto que precisam usar. E o que a gente faz, né? Eu, na minha expertise, vocês aqui, a gente liberta, né? Então eu falo que é um despertar mesmo, e é muito legal você poder atender essa mulher que estava casada ou que está num relacionamento e que agora descobriu porque alguém falou e quer entrar no sex shop.